Olá, gente querida. Hoje eu vou fazer um vídeo que procura explicar melhor como funciona o meu trabalho como terapeuta de regressão de memória. E para isso é importante a gente falar um pouquinho sobre a regressão de memória, né? O que é a regressão de memória? A que ela se pretende? Qual é o objetivo? Porque existem muitos tabus e muitas histórias fantasiosas a respeito da regressão. E no senso comum, as pessoas têm uma ideia, né, geral do que seja a regressão de memória, mas mais associando com a espiritualidade, uma coisa mais espiritualista, vamos dizer assim, de uma forma geral. Esse método com o qual eu trabalho, que se chama Deep Memory Process, processo de memória profunda, foi criada pelo Dr. Roger Wolger, um psicólogo inglês que veio ao Brasil dar algumas formações e com quem eu tive o privilégio de fazer a minha formação. Nesse método, né, nós não nos utilizamos da hipnose como uma ferramenta de acesso aos conteúdos mais profundos, inconscientes, aqueles que a gente realmente não lembra, né? Não tem a razão ali como um suporte, não é uma lembrança racional, é uma lembrança inconsciente. O que é que a gente faz para acessar essas memórias que estão em nível inconsciente, né? Nós nos utilizamos do corpo, de algumas sensações físicas, ou mesmo de algum sentimento que você está tendo, mas não sabe de onde vem. É complicado a gente explicar num vídeo sem realmente a pessoa experimentar a sensação. Mas o que acontece é que realmente nosso corpo tem memórias, né? Tem memória celular de alguns acontecimentos, né? De alguns não, de todos. Mas no caso, os acontecimentos mais traumáticos, né? Que perturbadores, que geraram bloqueios, eles também não só estão no nível mental consciente, eles estão inconscientes, né? E estão nas células do nosso corpo. Então, através de alguns sintomas, tanto emocionais como físicos, a gente acessa, tem a possibilidade de acessar esses acontecimentos do passado que geraram bloqueios, traumas complexos, né? Medos inconscientes, tá? E o objetivo desse método em particular não é só chegar a esse acontecimento, lembrar por si só, né? A gente não faz uma regressão de memória para atender, por exemplo, a uma curiosidade. Eu queria saber o que eu fui no passado. E aí vem uma outra coisa interessante. Com relação a vidas passadas, que muita gente associa também a regressão de memória a vidas passadas, a reencarnação, né? No senso comum, né, a gente tende a também associar a regressão de memória com vidas passadas. Acontece que o Dr. Roger contempla também essa possibilidade no seu método, mas ele se refere às vidas passadas como fantasias de vidas passadas, né? Por que ele se utiliza desse termo fantasia, né? Não é que seja uma mentira, não é que seja uma coisa inverossímil, mas por ser fantasia, o termo fantasia é esse utilizado como um poderoso recurso de cura psíquica, né? A imaginação, a fantasia, ela tem um poder muito grande de cura. Isso porque nosso inconsciente às vezes se utiliza de recursos muito elaborados, muito sutis, muito finos, né? Para nos contar algumas coisas que aconteceram e dar uma outra roupagem a esses acontecimentos. Então não importa se a memória que a pessoa tem durante uma sessão, ela é de uma vida passada ou não. Para nós terapeutas nesse método não importa. O que importa é que o cliente contou uma história que estava precisando ser contada para ser liberada. Então não importa se ela é real ou se ela é fantasia, assim, a grosso modo, como a gente entende. O que é real, na verdade? Cada um tem uma realidade psíquica. Então eu, como terapeuta, tenho que admitir, tenho que validar
aquilo que o cliente conta, aquilo que a alma do cliente tem para expressar. Então, não me cabe um julgamento. Nós não somos terapeutas desse método Deep Memory Process, DMP, que é a sigla. Não nos interessa se aquilo... Nós não somos investigadores de vidas passadas. Nós não vamos procurar dizer, isso foi real, isso não foi. Não importa para nós. O que é importante é que essa história, ela precisa ser contada, né, sendo de uma vida passada ou sendo de uma memória genética ancestral, que a gente também traz no corpo, ou se é realmente uma fantasia. A gente precisa validar o que o cliente nos traz, que o paciente tem para contar, né? Então, essas histórias que são reprimidas em nível inconsciente, nesse método, a gente deixa elas virem à tona. Para quê? Não só para descobrir de onde vem o sintoma de hoje, que está atrapalhando, né, a plenitude da vida daquela pessoa, mas para refazer, para ressignificar e para trazer um novo registro com relação àquele trauma que está ali se expressando com aquela história. Então, sim, nós validamos a possibilidade de a pessoa voltar para uma história que não seja essa existencial de hoje. Isso é possível? É, né? Muitas vezes isso acontece. Da pessoa ter uma sessão em que ela lembra que foi uma outra pessoa, de um outro sexo, em um outro tempo, tá? Isso poderia ser chamado de vidas passadas, por algumas pessoas que creem, e outras que não creem, também acontece o mesmo processo. E engraçado porque eu já atendi, inclusive, pessoas que não tinham uma crença religiosa, que se dizem ateias, né? E aconteceu de elas voltarem para uma história que elas não identificam como sendo desta vida. E aí elas me perguntam, com licença, Carla, como isso é possível? Porque eu não acredito nesse negócio de vidas passadas. E aí eu já me explico. O inconsciente, o seu inconsciente, trouxe uma história que estava, né, aí na sua realidade psíquica, sem saber como contar, e ele criou uma forma de nos contar essa história, de trazer à tona. E isso também é curativo. Então, o nosso objetivo é trazer essas histórias que estão no nível inconsciente, né, na realidade psíquica de cada um, trazer à tona e buscar a cura. Não só com reviver estas cenas, mas transformar essas cenas, fazer uma liberação do que não foi liberado naquele momento da mente, né, que ficou guardado no subconsciente, tá certo? E isso a gente faz através do psicodrama. O psicodrama, a gente revive a cena, né, e faz com que a pessoa tenha uma reação ou um desfecho daquela história que não ficou resolvida, resolve-se então na sessão através do psicodrama. E isso é extremamente curativo. Isso é só para explicar um pouquinho mais como é que é o nosso trabalho, né? No meu consultório tem almofadas, tem colchonete, tem elementos que ajudam nesse psicodrama e nessa liberação, não só mental, emocional, espiritual para quem acredita, mas também física. O corpo está presente nesse método e isso é muito libertador. Eu sou um dos casos de sucesso, por exemplo, desse método como cliente durante a minha formação e nas sessões que fiz com colegas formados, né? Pude me curar pude estabilizar uma coisa que se chama fibromialgia. E aí é um outro vídeo que depois eu vou fazer para explicar para vocês sobre depressão e fibromialgia que caminham juntas. Até lá então, segue aí o canal, dá um like, compartilha se você achou interessante e toca o sininho para receber um novo vídeo. Beijos!